Olá, alunos! Eu sou a professora Flávia Trevisan e essa é a nossa aula 1 sobre a importância da relação médico-paciente. Para entender onde que está a relação médico-paciente e qual que é a sua importância dentro da medicina, eu coloquei aqui os fundamentos da medicina. Fundamentos significa que são fundamentais. Nós temos 3 fundamentos na medicina: a ética, a relação médico-paciente e o raciocínio clínico científico. Se faltar um desses 3, a medicina ela vai ficar manca, vai ficar bamba. Imaginem que é uma mesa com 3 pés. Se eu retirar um deles, a chance de que essa mesa tombe, que ela não consiga ficar em pé, é enorme. Então, nós precisamos desses 3 pilares, desses 3 fundamentos para a medicina. E a relação médico-paciente é um desses pilares. E é isso que nós queremos que até o final dessa aula vocês entendam a importância. Numa consulta médica, muitas vezes o paciente vai por um componente que é puramente orgânico. Algum sintoma totalmente orgânico que não tenha relação com nenhum componente psicossomático. Mas na grande maioria chega a 75% das vezes, ou seja, cada 4 consultas, 3 tem um forte componente psicossomático. Isso é muito comum, seja um componente psicossomático causando um sintoma, piorando um sintoma, ou um sintoma comprometendo a parte psicológica, psicossomática do paciente. Seja por preocupação, seja por uma piora do ambiente do paciente, da sua qualidade de vida. Então, em 75% das vezes, em até 75% das vezes, como algumas pesquisas mostram, existe um forte componente psicossomático na busca pela consulta médica. E o que isso interfere? Se a gente não tiver como acessar, se a gente não tiver o conhecimento necessário para acessar esse componente psicossomático, a nossa consulta ela ficará incompleta. E para a gente conseguir ter uma base teórica sobre como acessar esse componente psicossomático, exponho aqui para vocês os atributos do bom médico. 4 atributos. São baseados em literatura. A minha fonte aqui é do livro A Relação Médico-Paciente, Experiências para o Médico, do professor Alexandre Alessi. A gente tem aqui os 4 atributos do bom médico: a comunicação, a intuição e a empatia, a contenção e a capacidade para se deprimir. Então, a gente tendo um conhecimento e um aperfeiçoamento desses atributos, nos tornaremos médicos melhores e conseguiremos acessar de uma maneira mais fácil esse componente psicossomático que é tão presente nas consultas. A comunicação aqui é a capacidade da boa comunicação, é a gente conseguir transmitir e a gente conseguir receber uma informação de maneira clara. É bem conhecido que a comunicação, quando ela é eficaz na medicina, ela traz diagnóstico mais preciso, ela melhora a adesão do paciente aos tratamentos, ela aumenta a segurança do paciente em relação ao tratamento, em relação ao médico, ela diminui o risco de erro e ela aumenta a satisfação do profissional, do médico. A capacidade de usar a intuição e a empatia, elas são assim, a intuição e a empatia são componentes cognitivos. A intuição ela é aquele reconhecimento de uma informação, de um conhecimento, uma percepção de um conhecimento, além do que é concreto, do que é visível. É aquilo que a gente percebe, que o nosso cérebro raciocina, consegue acessar a informação, mas é aquele acesso que vem antes daquela informação concreta. Isso seria uma maneira para eu tentar explicar o que é a intuição. Não é um passe de mágica, é aquilo assim, não é um sexto sentido.
É aquela informação que a gente reconhece antes do visível, antes de ser algo concreto. Intuição não é algo assim que a gente consiga ter da mesma maneira, de uma maneira uniforme ao longo dos anos. Ela vai melhorando com experiência, com estudo, é aquele clique. Muitos médicos, e até se vocês conversarem, tiverem algum médico para perguntar, a gente tem aquele clique, aquela luz que acende, que você pensa assim, antes de você chegar naquela conclusão diagnóstica, você tem aquela hipótese na cabeça, daí depois você vai atrás e descobre que era aquilo mesmo. Ou durante a anamnese, você tem aquele estalo, você pensa, pode ser isso. E aí você direciona a anamnese, faz as perguntas de maneira a confirmar ou afastar essa tua hipótese, mas é esse estalo que dá, é aquela ligação da informação no cérebro antes de você ter o conhecimento concreto sobre os fatos. Isso é importante para o médico, a gente tem que saber respeitar a nossa intuição. E a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela tem essa área cognitiva, mas ela também envolve muito da área afetiva. E precisa ser exercitada. A empatia é algo que a gente pode exercitar. A gente se colocar no lugar dos outros é algo que a gente deve praticar sempre, em todas as esferas, não só na profissional. Dentro da medicina, é essencial a gente se colocar no lugar dos outros. Você imaginar como que aquela pessoa tá sentindo aquilo. Qual que é a situação que a envolve. Tentar entender como que está sendo para ela. Isso faz com que a gente consiga ter uma ligação, um vínculo maior com o paciente vai se sentir melhor cuidado. Ele sabe que a situação dele é dele, e é importante que o médico saiba que a situação do paciente é do paciente, mas o paciente ele também percebe que o médico ele compreende, ele se importa com a situação que o paciente está passando. Então a empatia é algo que precisa ser exercitado. Faz muita diferença a empatia automática, mecânica, daquela da experiência, do dia a dia, de você treinar sempre e se colocar no lugar do outro. A contenção é a capacidade ali do médico se conter diante das mais diversas situações. Pode ser uma situação de angústia, por exemplo, conter as próprias angústias, as angústias do médico, as angústias do paciente, de conter alguma situação de maior estresse emocional, essa capacidade da contenção num momento de raiva do paciente, de irritação, ou num momento de irritação do médico com o paciente. Então, o médico tem que exercitar também essa capacidade de contenção. E a capacidade de se deprimir é algo que o bom médico deve ter. Não é capacidade para ser depressivo, capacidade para se deprimir, é de você conseguir reconhecer as suas limitações e se responsabilizar quando tem alguma falha. Então, isso torna o médico ele mais individual. O médico ele passa a ter uma posição humana, e os pacientes querem um médico mais humano. E o médico humano tem limitações. Essa capacidade de se deprimir, ela facilita a convivência do médico com essas situações mais difíceis do dia a dia. E reconhecer que temos limitações e a medicina tem limitações. Então, essa capacidade de deprimir tem a ver com isso. A gente reconhecer que não vamos salvar o mundo, a gente não vai descobrir a cura para todas as doenças, a gente tem o que a gente tem disponível. O que a gente não tem disponível por falta de conhecimento do mundo, de falta de pesquisa na área, isso é uma limitação. Se essa falta de conhecimento ela é nossa, é por uma falta de ir atrás, de estudar, de se atualizar,
aí a gente deve se responsabilizar por uma falha nossa. Então, essa capacidade de se deprimir, ela inclui todos esses aspectos. E como base da relação médico-paciente, nós temos 4 pontos, 4 itens: a confiança, o conhecimento, o respeito e a lealdade. Confiança do médico com o paciente e do paciente com o médico, conhecimento científico, conhecimento do caso, conhecimento de como que o paciente percebe os sintomas, conhecimento da realidade do paciente, respeito mútuo, respeito do médico com o paciente e do paciente com o médico, e a lealdade. Lealdade do paciente ter abertura de conversar com o médico, de poder falar para o médico se ele não quer fazer algum tratamento. A lealdade do médico com o paciente, de expor o que existe de limitação, de sugerir algum procedimento, algum tratamento, mas de forma honesta. Então, esses 4 pontos são as bases da relação médico-paciente: confiança, conhecimento, respeito e lealdade. E aqui coloco uma frase que foi retirada de um artigo, o artigo é do Paulo Dário, é do ano passado esse artigo, sobre uma revisão da antiguidade até a atualidade sobre a relação médico-paciente. A frase não é dele, ele cita essa frase no artigo, né? E a frase diz: para atender aqueles que sofrem, um médico deve possuir não apenas o conhecimento científico e habilidades técnicas, mas também uma compreensão da natureza humana. É o que a gente está falando. Os 3 fundamentos da medicina: tem o conhecimento científico, mas tem também a relação médico-paciente, tudo embasado com muita ética. E a gente sabe, por fontes bibliográficas, que tem melhor satisfação do paciente com os médicos que fornecem mais informações, com os médicos que expressam sentimentos afetuosos, que expressam cortesia, cumprimentar, levantar para o paciente entrar, abrir a porta para o paciente, chamar pelo nome, então ser cortês, com os médicos que utilizam o humor adequado. Então não é só o humor de contar uma piada, é utilizar o humor do médico de acordo com a situação. Humor triste, humor alegre. Tem mais satisfação com os médicos que escutam mais, que facilitam a comunicação do paciente, aquele médico que ajuda o paciente a contar a sua história, que abordam as preocupações do paciente, de perguntar qual que é o impacto disso para você, qual que foi o impacto que a doença trouxe, como que interferiu na sua família, no seu trabalho. Tem mais satisfação com os médicos que expressam apoio, que demonstram entendimento e preocupação, e aqueles médicos que atuam centrados no paciente. E aí, para a gente entender como que é, né, já que eu falei sobre médico que atua centrado no paciente, vamos entender aqui melhor como que são os modelos de relação médico-paciente que já foram descritos. Esses 4 modelos eles foram descritos por Robert Veitch, lá em 72, e são sacerdotal, engenheiro, colegial e contratualista. O modelo sacerdotal é aquele modelo como se fosse o médico sacerdote, o médico com poder divino. E nesse modelo, o paciente ele é totalmente submisso ao médico, e o médico ele assume uma postura paternalista, de pai. Tem pouco envolvimento do paciente. O paciente ele não se envolve, ele só obedece o que o médico faz. E a decisão ela é do médico, em nome da beneficência, causar o bem ao paciente, o médico decide. Não, eu decido que ele vai fazer isso porque isso vai fazer bem ao paciente. Mas o paciente ele não tem autonomia de decisão, ele fica submisso ao médico. E é aí que entra o termo paciente e algumas controvérsias do uso do nome paciente, porque indica paciência, indica um pouco de submissão.
Segundo modelo, o modelo engenheiro. O médico ele informa e executa o que ele é solicitado, ele é diferente do modelo sacerdotal, é como se fosse um contrato de prestação de serviços. O médico ele está lá com uma postura de empregado do paciente. O paciente pede, o médico faz. Tem pouco envolvimento do médico. A decisão ela é do paciente. O paciente chega e pede, eu quero fazer esse exame, eu quero tomar esse remédio. Eu vim aqui porque eu não consigo comprar medicação sem receita, então eu quero essa receita. Então eu quero fazer tal cirurgia. Então essa atitude que o paciente manda na consulta e controla a consulta é um modelo que a gente chama de engenheiro. O modelo colegial, ele não tem relação de superioridade, de conhecimento. O médico e o paciente, eles estão com um poder de decisão compartilhado. E aí abre espaço para negociações. Muitas vezes isso gera pouco envolvimento de ambos, do médico e do paciente, porque um joga a responsabilidade para o outro. O que você acha melhor? Não? O que você prefere fazer? Não, mas então assim, ó, você tá com o colesterol alto, então tem que baixar. Ou você pode parar de fumar. Ah, não, mas eu não quero parar de fumar, então eu quero tomar medicação. Então fica aquela negociação do que vai ser feito, mas não tem uma relação de superioridade de conhecimento. Esse é o modelo colegial. E o modelo contratualista, que seria o modelo de um contrato social, ela preserva a autoridade do médico, a autoridade de conhecimento e de habilidade, de experiência, mas ela preserva a autonomia do paciente também. Então é um comprometimento mútuo, tem troca de informação, o paciente conta o sintoma, o problema, o impacto do problema, e o médico conta o que é o diagnóstico, quais são as opções de tratamento, e é um comprometimento dos dois para resolver um problema em comum. O paciente com o problema dele e o médico tentando ajudar o paciente. Isso leva a um alto envolvimento e uma interação dos dois, do médico e do paciente, e tem participação ativa dos dois. Precisa da participação do paciente e precisa da participação do médico. Então, hoje em dia é o modelo preferido de relação médico-paciente. E a boa prática da relação médico-paciente, né? Então, o que a gente pode fazer que levaria a melhorar a relação médico-paciente? Primeiro ponto, uma boa anamnese. A anamnese é o primeiro contato com o paciente. Se a gente faz uma boa anamnese, tem uma boa comunicação, demonstra isso para o paciente, age com empatia durante a anamnese, você já formula um ambiente apropriado, um ambiente saudável para uma boa relação médico-paciente. Outra prática que melhora a relação médico-paciente é atendimento humanizado, com tempo e atenção. Tempo dentro do que for possível, mas atenção sempre. E ouvir o paciente, sempre ouvir o paciente, registrar o que precisa ser registrado, explicar para o paciente o diagnóstico, o tratamento, o que o tratamento traz de benefício, o que tem de complicação, o que tem de risco, o prognóstico. Seguir tudo isso com evidência científica, praticar a medicina baseada em evidências, se atualizar, a atualização tem que ser constante, seguir e consultar, né, as diretrizes dos protocolos, mas adaptar para cada contexto. Diretriz é um direcionamento, não é que é igual para todo mundo. Você precisa conhecer as diretrizes, precisa conhecer protocolos, mas a gente tem que individualizar para o contexto de cada paciente. Ter um cuidado específico da maneira que se exige, né, com o paciente idoso, ele precisa de um cuidado especial, e conhecer os seus limites e os limites da medicina. Com isso, a gente vai ter uma relação médico-paciente muito melhor.
E eu deixo aqui uma frase que é de um grande exemplo de médico ético, com conhecimento científico e com uma excelente relação médico-paciente, que é o Dr. Miguel Ibrahim, que fala no prefácio do livro do professor Alexandre Alessi: a forma como o médico se comporta tem impacto direto sobre a pessoa atendida. Esse é um dos elementos que confere à profissão o cunho de moralidade que deve acompanhar os passos de quem a exerce. Então, gente, ter um bom conhecimento sobre esses fatos, ter intimidade com esses elementos, é o que vai permitir que nós consigamos exercer medicina de uma maneira excelente e com uma enorme qualidade.